Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quanto tempo eu estou sem gravar um vídeo, meus irmãos, da palavra de Deus. Confesso para os irmãos que nesses tempos é que eu estava fora de gravar aí a mensagem de Deus aí nas redes sociais, porque eu passei por um processo, meus irmãos, que fiquei uns 6 a 7 meses aí estacionado, sem ir na igreja e sem, meus irmãos, estar tomando Santa Ceia, porque a Bíblia vai dizer se não confessar diante do Pai e dos filhos, se não confessar diante dos homens, eu não confessarei diante do Pai e dos santos anjos. E por causa disso, meus irmãos, eu queria gravar um pouco a respeito das pessoas que estão se sentindo fracas, das pessoas que estão se sentindo abatidas, ou por algum motivo se entristeceram aí, talvez na casa de Deus. Porque, meus irmãos, a realidade é que nós não devemos olhar, meus irmãos, para as lutas e para as provações do que as pessoas falam a seu respeito. Existe um estudioso que ele disse que se nós somos seres humanos tendo experiências espirituais, estamos muito enganados. Pois nós somos seres humanos tendo experiência, nós somos seres espirituais tendo experiência humana na Terra. E também, meus irmãos, vai dizer também um outro que o sábio ele aprende com o erro dos outros, mas o inteligente ele tem que errar para aprender. Muitas vezes, meus irmãos, nós aprendemos com nossos próprios erros, porque é como se tu estivesse numa empresa. Ali, meus irmãos, você está trabalhando e acaba cometendo uma burrada e você olha e fala, agora ferrou, vão me mandar embora, não vão me perdoar por causa desse meu erro. Mas só que você sabe que aquilo ali que você aprontou, mesmo não querendo, isso vai se tornar uma lição para a sua vida. E isso, meus irmãos, vai se tornar uma lição para que você não venha cometer esse erro de novo. A mesma coisa assim, meus irmãos, é na presença de Deus. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ele tinha dito que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Ou seja, o dom de Deus é gratuito. Quando nós analisamos, irmãos, e falamos sobre o dom de Deus, é o perdão, é a benignidade, é a benevolência, o amor, a caridade, que você, meus irmãos, pode chegar, meus irmãos, e mesmo cometendo erro, a pessoa cometendo erro, você vai perdoar aquele erro daquela pessoa. O próprio Davi, que era um homem segundo os olhos de Deus, ele, pelo fato, meus irmãos, de ser casado com várias mulheres, ali ele caiu em pecado com Batseba. E por causa desse erro, meus irmãos, Deus ele falou, a espada jamais apartará da sua casa. Mas Davi, eu perdoei seu pecado, Davi. Eu perdoei a sua iniquidade, eu não vou te matar. Mas infelizmente o filho que está para nascer, esse sim morrerá. Por quê, meus irmãos? Porque Deus não quer fruto gerado de pecado, mas sim daquilo que é santo, daquilo, meus irmãos, que é da caridade. E também, meus irmãos, nós devemos aprender muitas coisas com essa passagem, porque o próprio Martinho Lutero ele vai dizer que quando eu fui batizado, eu pensei que eu tinha sepultado o velho homem debaixo das águas, mas eu descobri que o infeliz sabia nadar e eu tenho que matar ele todos os dias da minha vida. Ou seja, meus irmãos, nós somos batizados, recebemos o Espírito Santo nos leva a gente para o deserto, irmão. Ali vai dizer que quando Jesus ele foi tentado, quando Jesus ele foi para o deserto, ele não foi tentado de primeira. A Bíblia vai dizer que ele ficou 40 dias e 40 noites sem beber, sem comer nada. E no momento que ele veio a sentir fome, foi daí que veio o tentador a ele a dizer, se tu és o Filho, ou seja, mais ou menos assim, tu está cansado, Jesus. Tu vai morrer de fome aqui nesse deserto. E isso, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que o diabo olhou para Jesus e disse, se tu és realmente o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pães. Ou seja, mande que essas pedras se tornem pães, ou seja, está na hora de você alimentar a sua carne. E a Bíblia vai dizer que Jesus olhou para Satanás e disse, nem só de pão viverá um homem, mas de todas as palavras que saem da boca de Deus. Nós podemos pegar que Jesus ele usou a própria palavra para poder vencer a voz do inimigo. E essa palavra que Jesus pegou está lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 35, se não me falha a memória. E te levou para o deserto para ser humilhado, ou seja, para passar fome, alguma coisa assim.
E vós não comestes do maná que nem seus pais, nem seus antepassados conheceram, mas para vos provar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, meus irmãos, a palavra de Deus é que nos sustenta no meio do deserto. Somos falhos, somos fracos, pecamos, erramos e muitas vezes, meus irmãos, ficamos iludidos, às vezes com as concupiscências deste mundo. Mas só que o que Cristo ele fez? Ele olhou para o diabo e disse, nem só de pão viverá o homem, ou seja, a palavra de Deus venceu o deserto. Mas só que, meus irmãos, nem somente uma palavra vai ser motivo do diabo parar de te tentar. Meus irmãos, você foi batizado. Você, meus irmãos, recebeu o Espírito Santo. Então, quando o Espírito ele se apodera de nós, o próprio Espírito vai nos conduzir ao deserto. Então, meus irmãos, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15, vai dizer, não ameis este mundo e nem que neste mundo há. Amando ao mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que é no mundo é concupiscência da carne. Ou seja, o pão que o diabo ofereceu lá no deserto. Entendeu? Ou seja, já que ele está passando fome, eu vou oferecer a concupiscência da carne para ele. Eu vou oferecer o que os prazeres da carne podem fazer ele cair nessa tentação. Mas só que, meus irmãos, Jesus sabia que ele estava ali por um propósito, porque Deus ele esvaziou de toda a sua glória para se tornar, meus irmãos, humanos como nós. A única diferença é que Cristo não tinha pecado, porque ele não veio do fruto gerado de um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. Ele veio gerado direto do Espírito. Lá em Lucas, capítulo 1 em diante, vai dizer que quando Maria ela estava ali, o anjo Gabriel chegou e disse a Maria, Maria, salve agraciada, o Senhor é contigo. Tu foi escolhida dentre as mulheres para conceber o Filho de Deus. E Maria disse, eu ainda não conheci varão para poder conceber o filho. Ele falou assim, não temas, Maria, porque a virtude do Espírito Santo descerá sobre ti e te cobrirá com a tua sombra. Isso é uma profecia do Salmos 91, que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Ou seja, Maria estava descansando em Deus. Com certeza Maria foi julgada, Maria foi escarnecida, as pessoas achando que ela se relacionou antes do casamento dela, tinha pego ela como uma adúltera, mas só que não. E o que Gabriel falou? Maria, não temas, Maria, porque para Deus nada é impossível. Ou seja, nós podemos ver, meus irmãos, que o impossível de Deus aconteceu na vida desta mulher. Esta mulher que foi proferida pelo próprio Deus no Éden. Satanás, você maldita será mais que toda a limária do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás por toda a sua vida. E o que vai acontecer, meus irmãos? Vai dizer que sairá um do ventre da mulher que esmagará a tua cabeça. Ou seja, Maria, que eu estou dizendo agora, foi o cumprimento desta promessa. E o que estava entrando sobre o ventre dela é que o próprio Isaías, que é um dos profetas messiânicos, um dos profetas maiores messiânicos, lá do Isaías capítulo 9, versículo 6, se não me falha a memória, vai dizer, e uma virgem dará luz a um filho, que é 7,14, e uma luz dará luz a um filho, e o seu nome se chamará Emanuel, que em hebraico vai dizer Deus conosco, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e ele se reinará para sempre sobre o trono de Davi, o seu governo não terá fim. Ou seja, ele, meus irmãos, é que foi o cumprimento dessa promessa. Então, meus irmãos, vocês podem ver que o próprio Deus, que o próprio Cristo, ele sofreu a tentação no deserto para nos mostrar que nós também podemos, meus irmãos, evitar que essas tentações nos cheguem a nós. Então o diabo ofereceu primeiro a concupiscência da carne. Ele queria que Jesus comesse o pão. Ele queria que Jesus comesse os manjares do mundo. Ele queria que Jesus provasse as rigarias que a grande Babilônia vinha se trazendo. Mas o que acontece? Nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia fala que o diabo se retirou da presença de Jesus Cristo. Mas quem disse que o diabo parou de tentar? A Bíblia fala que quando Jesus veio de novo, o tentador disse, e levou até o pináculo do templo e falou, lance-te daqui abaixo, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que não tropece com o teu pé sobre pedras. Salmos 91, verso 11 e 12, que o próprio o salmista ele disse sobre isso. Então o diabo ele pegou a própria palavra de Deus para tentar persuadir o próprio Deus. Irmãos, para você ver, irmãos,
que Jesus, a própria palavra, ele combateu e nos ensina que se nós analisarmos, estudarmos, examinarmos a palavra de Deus, nós também temos poder para poder repreender, meus irmãos, todo esse mal. Errar, você vai errar. Pecar, você vai pecar. Você não está isento disso. Mas você vai ter o que é maior na sua vida, que é a espada de fogo, que é a palavra de Deus, meus irmãos. A Bíblia vai dizer que ele levou até o pináculo do templo. Ou seja, ele falou para Jesus se lançar. E quando nós analisamos templo, nós podemos pegar um simbolismo de igreja. E quando nós olhamos para a igreja, nós podemos ver que o diabo também nos tenta dentro do templo. Ou seja, lança-te daqui abaixo, porque ele vai dar ordem aos seus anjos a seu respeito. Quanta gente está se enriquecendo no evangelho, meus irmãos. Quanta gente, meus irmãos, estão perdendo a honra por causa do dinheiro. O diabo, meus irmãos, te oferece o prazer dentro do templo de você crescer no mundo gospel, de você ter um salário, cobrar, meus irmãos, se vender, virar um comércio dentro do templo. E muitas vezes as pessoas não analisam que essa passagem quer dizer isso. Então você está se lançando aquilo que o diabo está te dando. Em vez de você dizer, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus quer dizer o quê? Eu estou satisfeito com aquilo que Deus me deu. Se Deus me deu a palavra para mim ganhar as almas. Se Deus me deu a palavra para mim ganhar as almas para o reino. Porque o meu Jesus disse da seguinte forma, vai e não leve nada com vocês. Porque de todas as casas que vocês entrarem, estará preparado um banquete para vos alimentar. Ou seja, você não vai cobrar. Vocês vão ser abençoados por mim. Então não é necessário você cobrar 20, 30, 40, 50 mil. Vocês vão ter a bênção que Deus já preparou. Então não queira tomar a frente de Deus. Eclesiastes capítulo 7, verso 14, se não me falha a memória, o verso 13 vai dizer, atenta para as obras de Deus. No verso 12 vai dizer, goza no dia da tua prosperidade, mas no dia da adversidade considera, porque Deus fez esse em oposição àquele, para que nada colocamos acima dele. Ou seja, você não pode colocar nada da frente de Deus. Então, meus irmãos, o diabo também ele vai te tentar dentro do templo. E muitas vezes essa tentação não só vem como algo espiritual de você se corromper como pregador, como cantor e etc. Você também acaba se corrompendo com adultério, com fornicações. E muitas vezes o diabo vai botar na tua cabeça, não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver você cair ali, não tem nada a ver você cair aqui. Vai lá, não se preocupa, Deus vai te perdoar, Ele vai dar ordem aos seus anjos a seu favor para que você não venha tropeçar ou cair. Então vocês sabem que isso é um dos motivos do diabo tentar você para que você venha cair a queda. Então, meus irmãos, Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente a Deus, meus irmãos. Vontade vai dar. Vai, meus irmãos. Eu já tive vontade, todos já tiveram vontade, mas só que nós devemos sair desse tipo de tentação. Então o diabo se retira, porque Tiago 4,7 vai dizer, sujeitai-vos a Deus e resistis ao diabo e o diabo fugirá de vós. E a Bíblia vai dizer que o diabo se retirou de novo, ele fugiu. Mas quem disse? Ele voltou de novo e agora vem com aquelas grandezas. Aí que vem a prova. A Bíblia vai dizer que o diabo a transportou a um monte muito alto e mostrou toda a glória do mundo. E falou, tá vendo isso, Jesus? Tudo isto te darei, tudo isto será seu. Os governos, os reinos do mundo, as cidades, os mares, os rios, será tudo teu. Mas tu tem que fazer só o seguinte, se prostrar, me adorares. Te darei tudo isso, Jesus. E sabe o que acontece? A Bíblia fala que Jesus falou, vai-te daqui, Satanás, porque somente ao teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Concupiscência do mundo, meus irmãos. Então, meus irmãos, não deixe a concupiscência da cara, a concupiscência dos olhos, a concupiscência do mundo cobiçá-la, porque você é forte pelo poder da palavra de Deus. Suporta esse deserto. Somos falhos, mas você, eu e todos vamos conseguir passar por essa prova. Então, meus irmãos, eu trago essa mensagem aí com uma reflexão, tá? Que o sábio ele aprende com o erro dos outros, mas o inteligente ele tem que errar para aprender. Muitas vezes aprendemos com nossos erros.
mas não deixe que o seu erro se torne motivo de queda, mas sim de aprendizado. Então, meus irmãos, que Deus abençoe sua vida e também as mães aí, feliz Dia das Mães para todas as mães. E orem por mim, eu estaria orando por vocês também, para que Deus venha levantar aí o nosso ministério para a glória de Deus. E que Deus abençoe a todos e fiquem com essa palavra aí e a paz do Senhor Jesus.